Boa noite. Boa noite. Desgastada pelo escândalo de corrupção na Petrobras, Graça Foster antecipa a saída e renuncia. Oposição se movimenta para instalar nova CPI com o apoio de dezenas de deputados governistas. Casos de dengue na cidade de São Paulo quase triplicam no mês de janeiro. Órgãos públicos de hospitais da capital paulista buscam medidas para economizar água. Jordânia enforca 2 terroristas iraquianos da rede Al-Qaeda em resposta ao Estado Islâmico. E o registro impressionante do momento da queda de um avião em Taiwan. Os casos de dengue em São Paulo quase triplicaram no mês passado em relação a janeiro de 2014. O balanço foi divulgado hoje pela Prefeitura. Além dos casos já confirmados, outros 1.340 são investigados. Em outras cidades do estado, a situação também é preocupante. Em apenas 20 dias, entre 4 e 24 de janeiro, foram confirmados 120 casos da doença. No mesmo período do ano passado, foram 45. Para a Secretaria Municipal da Saúde, as altas temperaturas deste verão e a crise hídrica que atinge o estado contribuem para o aumento dos casos, principalmente porque, com o medo da seca, a população passou a estocar água de maneira inadequada. Tem que cobrir esse reservatório, né? Tem que telar, botar uma telinha, é o suficiente, ou cobrir com alguma tampa. Isto, na medida em que vai ganhando grande proporção, as pessoas armazenando água, né, são novos criadouros que nós estamos colocando no município. Além de transmissor da dengue, o mosquito também é responsável pela proliferação da febre chikungunya. Até o momento, São Paulo tem 13 casos em análise, 10 de 2014 e 3 deste ano, todos contraídos fora do estado. Para esses 13 casos, nós fizemos imediatamente a cobertura de foco, né, onde as pessoas moravam aqui no município, tentando evitar pensando em possibilidade dos mosquitos daquela área terem sido contaminados com o vírus da chikungunya, e não houve transmissão no município ainda de casos secundários a partir desses 13 importados. De acordo com a Secretaria da Saúde, a preocupação a partir de agora é controlar o número de aumento de casos, já que se mantiver o mesmo ritmo de crescimento, 2015 pode registrar 90 mil casos só aqui na cidade de São Paulo, sendo que no ano passado o número não ultrapassou os 30 mil. Para realizar o combate e a conscientização da população, a Prefeitura conta neste ano com 2.500 agentes sanitários que começam a campanha nesta semana em parceria com mais de 7.000 agentes comunitários. A Secretaria ainda não possui um detalhamento sobre os bairros mais atingidos neste ano pela dengue. Nós estamos também preparados para algumas ações emergenciais, tal como o Rio de Janeiro já fez, montando unidades só para a dengue, para acelerar a assistência à dengue. Mas eu acredito que não vai ser necessário, porque a nossa rede é muito grande, né? Em outras regiões do estado de São Paulo, a situação é crítica. No noroeste paulista, cidades estão em alerta máximo por causa da dengue. 5 mortes foram registradas, carnavais foram cancelados e 5 municípios já decretaram epidemia: Catanduva, Guararapes e Penápolis. Em outras cidades do interior, a dengue também preocupa, como em Ubirajara, região de Bauru, e em Itapira. Marília pode ter a pior epidemia de dengue já registrada. Existem ao menos 600 pessoas com suspeita da doença. Em meio à crise hídrica, algumas repartições públicas de São Paulo desenvolveram técnicas de economia e reaproveitamento de água. A torneira era assim. Agora, menos da metade da vazão de antes. O tempo de água corrente também diminuiu, de 60 para 10 segundos. A equipe de manutenção está percorrendo os banheiros dos 13 andares do prédio para regular tudo. Pela Câmara de Vereadores de São Paulo, passam 4.000 pessoas por dia. É preciso estar sempre limpando o chão, mas agora de um outro jeito. Não tem mais essa história de ficar lavando o banheiro todos os dias. A escada a gente passa pano a cada 15 dias. Até para passar pano, a frequência diminuiu. Sim, com certeza. Sempre varrer bem varrido. Passar um pano, se preciso, mas com pouca água. A Câmara gasta
mais ou menos 2.000 metros cúbicos por mês, e nós pretendemos baixar isso para 1.600, 1.500 metros cúbicos, ou seja, uma economia de pelo menos 20%. De olhos vigilantes nas paredes, no teto, eles percorrem os corredores das enfermarias. Essa equipe de encanadores do Hospital do Servidor Público foi treinada para encontrar vazamentos. E uma pista logo aparece. Pode ser ar-condicionado, pode ser vapor, inclusive água, que é o principal que não pode ter, né? Então vamos ver. Nesse caso, só um aperto na emenda da tubulação resolveu o problema. Além disso, de planilha na mão, todo dia eles conferem os hidrômetros para detectar qualquer alteração no consumo. Cada monitor atende uma área do hospital e serve uma caixa, ok? Então, se você já tem uma média diária daquele consumo, se você viu qualquer pico elevado, tá certo? Você já identifica que ali tem um problema. Revolução mesmo houve na área dos tanques de oxigênio e nitrogênio. Por causa da baixa temperatura na forma líquida das substâncias, acumula gelo na tubulação, que precisa ser retirado para garantir o fluxo constante. Antes, o desgelo dos canos era feito assim, olha, com uma mangueira, água da rua, e aí 4.000 litros de água iam embora nesse processo, repetido 3 vezes por semana. Agora, um processo simples de captação acaba levando essa água para aqueles 2 reservatórios ali. Então, é essa mesma água que é usada toda vez que precisa desgelar os canos. Ou seja, o hospital eliminou o consumo de água para esse fim. O projeto de reuso é de autoria de um funcionário que se incomodou com tanto desperdício. Eu não aguentava ver aquele desperdício de água correndo calçada abaixo. Então nós idealizamos confinar essa água que é dispensada e agora nós não estamos perdendo mais água nenhuma. Ainda está sobrando para fazer limpeza, limpar inclusive os reservatórios, os tanques. E todo o material que foi utilizado aqui é tudo reutilização, cano, chuveiro, bomba, caixa d'água. Não custou nada, quase? Não teve despesa. Um avião com 58 pessoas a bordo caiu num rio de Taiwan logo depois da decolagem. Pelo menos 31 pessoas morreram. As imagens do acidente foram gravadas por um motorista e são impressionantes. O vídeo mostra a manobra brusca e a batida no viaduto antes de o avião cair no rio Geelong, na capital Taipei. O bimotor turbohélice havia decolado para um voo doméstico com destino à ilha de Kinmen. As equipes de resgate conseguiram retirar pelo menos 16 pessoas com vida, entre elas uma criança. Uma gravação do controle de tráfego aéreo registrou a última comunicação de um dos pilotos. Ele gritou o termo padrão de socorro, Mayday, Mayday, e o aviso de motor parado. A aeronave tinha menos de 1 ano e havia passado por revisão no final de janeiro. Presidente da Petrobras, Graça Foster, e outros 5 diretores renunciaram ao cargo. O anúncio foi feito em um comunicado ao mercado. Apenas o diretor de governança, João Adalberto Elec, permanecerá. Ele tomou posse no mês passado depois das sucessivas denúncias de corrupção levantadas na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Ontem, Dilma recebeu Graça e definiu sua permanência só até o fim deste mês, mas a executiva se antecipou e renunciou junto com os demais diretores. Graça Foster assumiu a presidência da Petrobras em 2012. Foi a primeira mulher em todo o mundo a comandar uma empresa petroleira do porte da Petrobras. Ela é funcionária de carreira e entrou como estagiária em 1978. Graça Foster começou a perder força em março do ano passado, no início da Operação Lava Jato da Polícia Federal, que desmontou um esquema milionário de corrupção na estatal. A situação se agravou em dezembro, quando surgiu a informação de que ela teria sido avisada, em 2009, por funcionários da Petrobras sobre irregularidades em contratos da empresa. A presidente Dilma Rousseff, amiga da executiva, a manteve o quanto pôde na chefia da empresa. Graça Foster já havia pedido para sair do cargo 2 vezes. Desta vez, no entanto, teria pesado para a decisão de Dilma a divulgação do balanço do 3º trimestre. Soube-se que chegou a ser cogitada a hipótese de baixar 88 bilhões de reais dos ativos devido à corrupção e ineficiência no planejamento e execução de projetos.
Uma nova CPI sobre a Petrobras deverá ser instalada na Câmara dos Deputados. Requerimento das bancadas de oposição, com mais de 50 governistas, aguarda apenas formalidades para que sejam indicados os integrantes. O governo terá maioria e, provavelmente, o controle da CPI. A demissão de Graça Foster agitou hoje o Congresso Nacional. O senador Aécio Neves, do PSDB e ex-candidato à presidência da República, criticou a demora pela saída de Graça e já avisou que o Congresso terá uma nova CPI para investigar a estatal. Certamente, a presidente Graça perdeu as condições de continuar à frente da empresa, mas isso não significa que os malfeitos serão anistiados. Ao contrário, vamos investigá-los ainda com maior profundidade. O vice-líder do PT, deputado Paulo Teixeira, disse que o partido vai participar da CPI. O governo não tem o que esconder, então não há dificuldade na transparência. E, portanto, o governo será transparente no tratamento das investigações relacionadas à Petrobras. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, reconheceu que houve um desgaste na gestão de Graça Foster, mas ressaltou que não há nenhuma suspeita de desvio ético por parte dela. O senador José Agripino, do DEM do Rio Grande do Norte, também criticou a demora da saída de Graça Foster e disse que a crise de imagem da petroleira se deu em grande parte à manutenção da diretoria. E a imprensa estrangeira também repercutiu a saída de Graça Foster. A rede britânica BBC informa que Graça Foster deixa a companhia em meio ao escândalo de corrupção, que inclui fixação de preços, subornos e propinas que envolveriam o partido da presidente Dilma Rousseff. O jornal espanhol El País destaca que a saída da direção da estatal mostra que os problemas rondam a presidente Dilma Rousseff após um mês do início do segundo mandato. O jornal lembra que Dilma e Graça são amigas e que a presidente da República rejeitou publicamente a hipótese de mudar o comando da Petrobras há pouco mais de um mês, durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. Na reportagem do Washington Post, houve destaque para os inúmeros pedidos de investidores para que a diretoria da estatal fosse substituída. No inglês, Financial Times, o texto lembra que a Petrobras é investigada há meses e que há indícios de que os esquemas de pagamento de propina existam há décadas. Nestor Cerveró passou mal hoje de manhã na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso desde 14 de janeiro. De acordo com a Polícia Federal, o ex-diretor da área internacional da Petrobras teve um pico de pressão arterial e precisou ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O SAMU informou que não pode divulgar o diagnóstico sobre o estado de saúde do paciente sem autorização da família. Cerveró não precisou ser levado para o hospital. O ex-executivo da Petrobras é réu em uma ação penal da Operação Lava Jato por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Após oscilação nos preços das ações da Petrobras, Bolsa de Valores fecha em alta. Pela manhã, com a notícia da renúncia da diretoria da estatal, as ações preferenciais da petroleira chegaram a subir mais de 7%, mas perderam força, encerrando o pregão com valorização de 0,2%. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa, subiu 0,69%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. As ações da Petrobras subiram mais de 15% quando se soube que o governo trocaria, enfim, a direção da empresa. Foi a maior alta, num dia só, em mais de 16 anos. Acabou a crise? Obviamente, nem de longe. Mas essa corrida para comprar ações da empresa mostra que muita gente graúda ainda acredita que a Petrobras tem futuro. Bastou dar o primeiro sinal de que os rumos da empresa vão mudar para que também melhorasse um pouquinho a confiança dos investidores. No entanto, a mudança da direção é apenas um pequeno passo confuso, que aliás acabou num tropeção. O primeiro problema dessa possível transição foi a demora. Como aconteceu em tantas vezes, a presidente Dilma Rousseff apenas reconhece o erro e a crise à beira do abismo. Segundo, a troca da diretoria não ocorreu lá pelos melhores motivos. A presidente da Petrobras, Graça Foster, caiu porque tomou medidas corretas, no final das contas, e que irritaram Dilma Rousseff. Por exemplo, ela prometeu reduzir gastos da empresa, conter investimentos, a fim de salvar as finanças da Petrobras, muito endividada. Terceiro problema, a troca foi feita às pressas e foi mal administrada.
Dilma combinou que Graça ficaria até o fim do mês, para arrumar uma diretoria nova e para haver tempo para que a Petrobras publicasse um balanço em quem alguém acredite e que não acabe em mais rolos judiciais. Mas a diretoria da Petrobras quis sair logo, já. Fica só até sexta-feira. Quer dizer, até sexta-feira, Dilma tem de arrumar um presidente e uma diretoria novos. Mas nenhum nome bom e que dê credibilidade à empresa vai aceitar o cargo sem que exista uma solução para o balanço encrencado da Petrobras. Mais ainda, vai ser difícil um grande executivo aceitar o cargo sem que Dilma permita que se faça uma grande reforma na Petrobras. No entanto, a presidente vinha se opondo a mudanças até agora há pouco. Em suma, vai ser preciso fazer na Petrobras o que Dilma aceitou que fosse feito no Ministério da Fazenda, com Joaquim Levy. Uma mudança de tudo o que foi feito no primeiro mandato dela. A crise continua, mas agora tem luz no fim do túnel. É momento para comprar a ação da Petrobras? Só para quem já tem muito investimento seguro em outras aplicações e tem coração forte e sangue gelado. Boa noite. Hoje o dólar registrou a maior alta diária em 10 anos. A moeda norte-americana fechou a quarta-feira cotada a R$ 2,74 na venda, alta de 1,78%. Segundo analistas, contribuíram para o avanço do dólar a notícia sobre a saída da presidente da Petrobras, Graça Foster, vista como um bom sinal pelo mercado, e a criação de emprego nos Estados Unidos em janeiro, considerado abaixo da expectativa. 2 ônibus foram alvos de ataque na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, ontem à noite. Não houve feridos. Um dos ataques aconteceu quando o ônibus trafegava pela rua Dom Rodrigo Sanches. Os criminosos entraram na frente do coletivo e obrigaram o motorista a parar. Após ele e o cobrador desembarcarem, o grupo depredou e ateou fogo. O ônibus ficou completamente destruído. Nível do sistema Cantareira volta a subir e da Guarapiranga se mantém estável pelo 3º dia consecutivo. Segundo informações da Sabesp, o Cantareira teve aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao índice registrado ontem e opera hoje com 5,2% de sua capacidade total. É a segunda vez que o nível do sistema volta a subir este ano. O sistema Guarapiranga, por sua vez, se manteve estável com 47,9% de sua capacidade de armazenamento. Sistemas Alto Coti e Rio Claro tiveram aumento e Alto Tietê foi o único a registrar queda. E o tempo mudou em boa parte do estado. Áreas de instabilidade deixaram um tempo mais chuvoso e fizeram com que as temperaturas ficassem mais amenas em toda a faixa leste paulista. Amanhã teremos mais mudanças. A previsão é de temporais aqui no leste do estado e o tempo vai continuar fresco. Mariana Armentano traz as informações do tempo para todo o país, detalhando o estado de São Paulo. Um sistema de baixa pressão se forma no oceano, ao largo da costa leste paulista, e provoca pancadas de chuva volumosas com raios e ventania, principalmente aqui na faixa leste. No interior do estado, teremos pancadas de chuva intercaladas com períodos de melhoria ao longo do dia e a temperatura cai um pouco em relação a hoje. Em Marília, a mínima nessa madrugada será de 20 graus e a máxima durante a tarde de 28. Na cidade de Barretos, no norte do estado, a máxima vai ficar em torno também dos 28 graus amanhã. E nas cidades litorâneas não vai fazer mais que 26 graus nessa quinta-feira. Tanto no sul quanto no leste paulista, o que inclui o litoral e a região metropolitana, fica o alerta para chuva forte e volumosa, com raios e ventania e com potencial para alagamentos e deslizamentos de terra. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Essa madrugada será fresquinha, mínima de 19. E à tarde não vai fazer mais que 25 graus por aqui. Na sexta, a chuva vem a qualquer hora do dia e a máxima fica em torno dos 26 graus. No sábado, esquenta um pouquinho, máxima prevista de 28 graus. Agora vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Na verdade, agora nós vamos com um comentário de política com Bob Fernandes. A política é teatro. O cidadão, o povo, contra a cena. De vez em quando, raramente se torna ator principal. Por isso é tão feroz a disputa pela hegemonia da narrativa. A palavra que liberta ou aprisiona as ideias
é condutora primordial da narrativa. No Brasil, cada vez mais na política, as narrativas buscam emparedar, castrar novas ideias, soluções e caminhos. Muitos dizem petista ou derivados como quem vomita e na busca de intimidar quem seja intimidável. Como muitos dizem tucano, como se estivessem expelindo algo e com a intenção de enquadrar. Nessa disputa pela narrativa, terminam por aprisionar e encolher as palavras, a imaginação, as ideias. Austeridade, por exemplo, é a expressão em voga aqui e mundo afora. Pelo mundo, austeridade significa não apenas, mas também 100 milhões de desempregados desde a crise de 2008, em uma conta de 15 trilhões de dólares. Por isso, mesmo sem saber no que vai dar, a ascensão do partido Syriza na Grécia e, talvez, do Podemos na Espanha. Syriza e Podemos são rebentos do contubérnio da crise com a austeridade. No Brasil, na disputa feroz pela hegemonia da narrativa, a corrupção de décadas, de séculos, é protegida por eufemismos, como, por exemplo, cartel. Já os que são novos no ataque ao butim, ao cofre, o que vale é quadrilha ou bando. Essa guerrilha pela hegemonia da narrativa se dá a cada palavra, a cada caso. Falta d'água, seca, racionamento, por exemplo, é coisa para o Nordeste e nordestinos. Em São Paulo, no Sudeste, o que se diz, mesmo diante da ameaça de uma tragédia social, é crise hídrica e rodízio. Quando é no Nordeste, se diz que a seca é arma de coronéis que exploram o atraso. Em São Paulo, no Sudeste, foi São Pedro que não ajudou. Amiga, amigo, ainda mais em tempos de crise, atenção à narrativa. Verifique se instituições ou porta-vozes que vociferam e apontam o dedo resistem a 2 ou 3 cliques num site de busca. Boa noite. A onda dos blocos de rua em São Paulo está transformando o carnaval de muitos paulistanos. E você sabia que a moda agora é inovar na fantasia, de preferência fazê-la em casa? Depois é só se divertir nos cerca de 300 blocos que vão sair às ruas este ano. Amigas de longa data, essa é a primeira vez que Silvana e Bárbara vão curtir o carnaval juntas em blocos de São Paulo. Para fazer bonito, elas passaram a tarde batendo perna em busca de algo novo para a fantasia. Primeira parada, loja de tecidos. Elas querem fazer faixas de Miss para desfilar por aí. Aqui a gente está mais empolgada nesse carnaval. Aqui em São Paulo tem bastante coisa, então a gente resolveu se fantasiar e fazer as próprias fantasias. Personalizadas. Personalizadas, não as comuns, né, de sempre. Tecido para as faixas garantido. Agora elas querem enfeites. Cada uma vai usar uma coroa. Agora só falta costurar e montar todo o figurino. Quem que vai fazer isso? Nós duas, a gente vai fazer agora, lá na minha casa. Além da diversão, a brincadeira sai bem barata. Para 4 faixas e coroas, elas gastaram cerca de R$60. O fotógrafo Marco Chá produz as próprias fantasias em casa há alguns anos. E tudo que ele usa é reaproveitado de outras fantasias e até mesmo de peças de escola de samba. Aqui algumas que ele já produziu para outros anos. O que você já fez? Eu produzi essa fantasia aqui, que é do biscoito, do Shrek, né? Que vem essa roupa e tem a cabeça, né, dele. Eu produzi também a fantasia do Shazam, que é um desenho antigo, né? Ela vem essa fantasia, tem a capa também dele, né? Que é bem bonita, depois com uma gola saltada. Fiz minha própria fantasia, claro, né? Super-herói Marco Chá, na época. E assim eu vou fazendo, vou usando material reciclado para tentar fazer outras fantasias. Tem a fantasia do Beetlejuice também, que foi criado também aqui em casa. Também a única peça que a gente comprou foi a peruca, porque a cartola também a gente que fez. E tem outras coisas que eu vou fazendo. Tem a fantasia do Jack também, né? Que é todo um material reciclado. Eu comprei no brechó com cordão. A gravata também já vem, é um reciclagem de uma fantasia de carnaval também. Quanto você, no máximo, gasta? Eu não gasto R$1.
Marcos é filho de costureira e sempre gostou de inventar figurinos exclusivos. Este ano ele se dedica a uma roupa bem especial. O urubu é o símbolo do bloco que ele ajudou a criar em 2011 com os amigos no bairro da Freguesia do Ó. A cabeça já está pronta, feita com isopor e fibra em um capacete de bicicleta. Agora falta costurar a capa em uma ombreira e o carnaval para ele já pode começar. Consegui alguma coisa com amigos, pano, essas coisas assim. Amigos meus que trabalham com cortina me forneceram pano, resto de pano também, retalhos. E assim eu vou fazendo, vou produzindo, vou fazendo, vou criando. Decreto que está com a presidente Dilma Rousseff prevê que a tarifa de energia elétrica suba 50% este ano. Em janeiro, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, confirmou o reajuste, mas disse que não chegaria a 40%. De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, divulgados no site de notícias G1, o volume de chuva que chegou aos reservatórios das principais hidrelétricas do país em janeiro de 2015 foi o mais baixo para o mês nos últimos 85 anos. Por conta disso, o país tem usado com mais intensidade as termoelétricas que geram energia por meio de combustíveis como óleo e gás. Essas usinas atendem cerca de 20% da demanda do país e hoje estão no limite. A situação também provoca disparada no preço da energia. No último final de semana, a região central foi palco do primeiro passeio inclusivo pelas ciclovias de São Paulo. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Murilo Azevedo. Por decreto do prefeito, desde o dia 14 de dezembro de 2014, todos os modais ativos podem circular pelas ciclovias da cidade. Dessa forma, cadeirantes, skatistas, patinadores, ciclistas em bicicletas elétricas, aqueles em triciclos de carga e até carroceiros compartilham livremente os atuais 227 quilômetros de estruturas cicloviárias de São Paulo. E para reforçar essa facilidade aos que se locomovem sem motor a combustão pela capital, a Prefeitura organizou o primeiro passeio inclusivo pelas ciclovias neste último domingo. Para andar na calçada é muito difícil, que nem onde que eu moro não é nada adaptado para deficiente. Eu tenho que andar na rua. Além de serem ruins, tem muita gente. Para passar é um sufoco. Agora com a liberação na ciclovia ficou uma beleza. Eu, por exemplo, venho para o centro todos os dias e todos os dias uso a ciclofaixa. Tem que ser para todo mundo, né? O ciclista, ele quer dividir esse espaço. Com os cadeirantes, o pessoal que pratica esporte, eu acho que tem que ser. A gente precisa desse espaço e pode ser dividido, tem que ser dividido. Mas sem esquecer que o ideal mesmo são calçadas acessíveis. Mas enquanto não temos as calçadas, eu acho que é um grande avanço podermos circular pelas ciclovias. Porque nós temos o direito de ir e vir em todos os lugares. E agora as notícias do esporte com Estela Contígio e Celso Cardoso. Hoje começa a Libertadores da América para o Corinthians, contra o colombiano Once Caldas. O time paulista luta por um lugar na fase de grupos do torneio Celso Cardoso. Verdade, Estela, um mata-mata logo de cara é para deixar os nervos à flor da pele. O Corinthians, sob o comando do próprio técnico Tite, já foi eliminado nesta fase do torneio em 2011. Mas hoje a situação é totalmente diferente. O time, segundo o comandante, está melhor preparado para conseguir a vaga. O duelo de logo mais em Itaquera, diante do Once Caldas, na chamada pré-Libertadores, leva os corintianos a lembrar desta mesma fase em 2011 e a surpreendente eliminação para o também colombiano Tolima. O Tolima foi melhor em 180 minutos que nós. Infelizmente aconteceu. Sempre assumimos a responsabilidade, eu a minha parte. O que realmente incomoda até hoje o Tite é o pivô de outra eliminação do Corinthians em Libertadores. A única coisa que eu peço é que nenhum jogo da minha carreira toda eu tenho o Carlos Amarias de novo para apitar. Isso eu torço, eu peço, e se depender de mim,
Eu não gostaria de cruzar ele em lugar nenhum. O Corinthians, em 2012, alcançou a glória inédita para delírio da nação, campeã da Libertadores. A fim de repetir a dose agora em 2015 e conquistar mais uma vez a Libertadores da América, o Corinthians está pronto, definido e escalado para o jogo de daqui a pouco contra o Once Caldas, com o Cássio no gol, Fagner, Felipe, Gil e Fábio Santos na defesa, no meio de campo Ralf, Elias, Renato e Jadson, no ataque Emerson e Guerreiro. E um treinador sonhando com um desempenho quase perfeito. Ataca com 6, 4 fica numa contenção, um deles é reboteiro, compacta a equipe, um nível de concentração extremamente alto, jogos decisivos e 180 minutos, o nível de concentração e a margem de erro é muito pequena. E se for para errar hoje à noite, em casa, na casa novinha em folha, que seja antes da bola rolar, para não calar a fiel na arena, nem o professor. No Once Caldas, a ideia é repetir o feito do rival Tolima, arrancar um empate em São Paulo e decidir a vaga na Colômbia. E a nossa reportagem acompanhou o último treino dos colombianos na Arena Itaquera, palco do jogo de logo mais à noite, às 10 horas. Na noite desta terça-feira, a equipe do Once Caldas esteve aqui na Arena Corinthians, reconhecendo o gramado da partida de hoje contra o Timão pela pré-Libertadores. Vale destacar que o vencedor deste confronto tem vaga garantida no grupo 2 do torneio internacional, que já possui São Paulo, Danúbio do Uruguai e também São Lourenço da Argentina. O técnico Flávio Torres não permitiu que a imprensa gravasse o treinamento aqui no Itaquerão. Disse que um dos principais problemas que ele enfrenta neste início de temporada é o entrosamento, já que o time possui 11 reforços, e também exaltou a qualidade do adversário. Es un equipo muy organizado tácticamente, es un equipo ordenado, es un equipo que tiene buen juego, tal vez no sean muy rápidos, pero sí tienen buena salida, com velocidade, em espaço curto. Um dos jogadores que estava na Libertadores da América, na eliminação do Corinthians em 2011, jogando pelo Tolima, estará em campo esta noite. Marlon fala como foi eliminar o Timão. Com o Deportes Tolima actué pouco, pero foi uma alegria enorme. Pues Corinthians como en este momento con jugadores de alto nivel a nivel mundial como Ronaldo, bueno, ahora tienen a Guerrero. Nosotros pues con inteligencia y con trabajo de grupo, estar en la base de grupos es lo que queremos todos. Celso, mas é que depois o Corinthians conquistou a Libertadores com o Tite também. E o que muda agora? O Tite no comando, depois desse tempo todo. O que muda no time? Você acha que esse time está bem preparado como aquele outro time que ganhou a Libertadores? Tá, claro que um mata-mata logo de cara realmente é, como eu disse até no começo da matéria, né, para deixar os nervos à flor da pele. Só que o Corinthians de hoje está mais preparado que aquele Corinthians que foi eliminado pelo Tolima. Teve mais tempo de preparação, o Corinthians realizou pelo menos 4 jogos. No último jogo contra o Marília, verdade, um adversário que não serve muito como referência, mas apresentou um bom futebol, um bom número de finalizações, mas é jogo complicado, muito complicado. Once Caldas vem fechadinho, provavelmente com 2 linhas de 4, muito bem definidas, esperando o momento para encaixar um contra-ataque. O Corinthians vai ter que ter muita paciência e contar com o apoio da torcida. Isso com certeza a torcida vai apoiar. Porque agora não tem aquela cobrança de vencer Libertadores. Corintiano sempre cobra esse tempo. E agora uma triste notícia, o lutador Anderson Silva é flagrado em exame antidoping. O exame realizado no dia 9 de janeiro em Anderson Silva teve resultado positivo para 2 substâncias. Foram encontrados o anabolizante drostanolone e a substância androsterona, derivada da testosterona. Em entrevista ao programa Sport TV News, o diretor médico da Comissão Atlética Brasileira de MMA, Márcio Tanuri, disse que conversou com Anderson Silva, que garantiu não ter usado as substâncias proibidas em momento algum.
e que não sabe o que pode ter acontecido. Ele procurará advogados especializados nos Estados Unidos para se defender. O Spider ainda pode pedir a contraprova do exame e só deve se pronunciar após esse resultado ser divulgado. Foram feitos 3 exames, na verdade. Um no dia 9 de janeiro, que deu positivo, um no dia 19, que não teve os resultados divulgados, e um outro no último dia 31, logo após a luta com Nick Diaz, que apresentou resultados negativos. O americano também foi pego em exame antidoping após a luta por uso de maconha. Ambos devem ser julgados pela Comissão Atlética de Nevada no próximo dia 17. O resultado da luta com Nick Diaz no UFC 183 também pode ser alterado e o combate pode ser declarado sem vencedor. O que é triste porque eles já sabiam o resultado do exame antes da luta e todo mundo pagou pay-per-view, pagou ingresso para ver a luta. Um vexame que compromete a credibilidade do esporte. Esperar a contraprova também, né, Celso? É isso. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, até amanhã. E é com você, Gabriel. Estudantes reclamam de demora e falhas nos postos e site da SP Trans para solicitar o passe livre e o bilhete único. No posto da Rua 15 de Novembro, no centro, foi o dia inteiro assim. Filas enormes e espera de até 2 horas para ser atendido. Muitos estudantes vieram em busca do bilhete com tarifa zero. Vanessa enfrentou a espera por 2 vezes e não conseguiu o benefício para o filho, que já está frequentando o ensino médio em colégio estadual. Eu comecei a pesquisar essas informações no site da SP Trans no meio do mês de janeiro. Não tinha informação nenhuma lá. No final de janeiro eu consegui revalidar o bilhete escolar do meu filho e fui buscar informação no posto mais perto de casa, que no caso seria o Terminal Capelinha. Lá ninguém tem essa informação, ninguém sabe do que se trata esse passe livre. A medida anunciada pela Prefeitura garante gratuidade no transporte público para alunos do ensino fundamental e do ensino médio da rede pública, além de universitários, tanto da rede pública como da rede privada, desde que sejam beneficiários do ProUni, FIES, Bolsa Universitária ou cotas sociais. Estudantes cuja família tem renda per capita de até R$ 1.182 também podem solicitar a gratuidade. As informações sobre as matrículas são fornecidas pelas instituições de ensino à SP Trans. No entanto, alguns alunos reclamam de problemas de comunicação entre os órgãos. Disseram que a faculdade tem que mandar para cá, né, minha rematrícula, só que já faz mais de 13 dias e a faculdade até agora não mandou. Bruno inicia as aulas na FATEC, instituição do governo do estado, na próxima segunda-feira. E ainda não conseguiu garantir o passe livre. Eu fiz já o cadastro no site da SP Trans mesmo. Aí quando eu fui reaver o meu direito ao benefício, né, lá no ícone, quando eu fui me cadastrar direitinho, mostrou que eu era um estudante sem direito ao benefício. Um outro problema que os estudantes estão enfrentando é que, para fazer a carga no cartão, é preciso revalidar o bilhete único de estudante por meio do pagamento de um boleto de R$ 24,50. Um documento que estaria disponível no site da SP Trans para impressão, mas que os usuários dizem que não estão conseguindo acessar. E aí o jeito é enfrentar toda essa fila aqui no posto para conseguir imprimir o documento. Burocracia, na verdade, né? Porque a gente não consegue, já tem mais de uma semana. Eu comecei a correr atrás antes das aulas começarem para ver se dava tempo de, quando começasse as aulas, que começou na segunda-feira, ter o bilhete, mas não consigo. Tem que imprimir o boleto, né? Só que não consegue imprimir pela internet de jeito nenhum. As falhas no sistema afetaram ainda estudantes da rede privada com direito a pagar metade do valor da passagem. Tentei pelo site da SP Trans. Quando eu fui escolher qual a opção, que seria de passagem desse mês, de fevereiro, só aparecia a opção de metrô e trem e não de metrô e ônibus, que é a que eu uso. Aí eu tentei pelo telefone da SP Trans, eles falaram que só pessoalmente. Procurada, a assessoria de imprensa da SP Trans informou que não ia se manifestar sobre as reclamações dos usuários mostradas na reportagem. Sobre o passe livre, a empresa disse que as dúvidas podem ser esclarecidas no site da empresa. Morre aos 85 anos no Rio de Janeiro a atriz Odete Lara. As causas ainda não foram divulgadas. O corpo da atriz está sendo velado no Parque Lage, na zona sul da capital fluminense.
De beleza exuberante, com marcantes olhos verdes e cabelos loiros, Odete Lara começou a carreira como modelo ao participar do primeiro desfile de moda do país, realizado pelo MASP. Pouco tempo depois, migrou para a televisão, integrando elencos de novelas nas emissoras Excelsior e Tupi. Na Globo, estreou, já veterana, aos 63 anos, com Esther, de O Dono do Mundo, em 1991. Também fez sucesso nas telonas, sendo considerada a musa do cinema novo, nos anos 1960 e 70. Atuou em quase 40 filmes, como O Dragão da Maldade, Contra o Santo Guerreiro, Boca de Ouro e Noite Vazia. Odete Lara também cantava e chegou a dividir o palco com nomes como Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Foi casada com o dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, o autor Euclides Marinho e com o diretor Antônio Carlos Fontoura. Não teve filhos. Ainda no auge, em 1978, se converteu ao budismo. Abandonou a carreira, se isolou em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, onde seu corpo será cremado amanhã. Ficou pra impedir que a loucura fizesse de mim um mulambo qualquer. Daqui a pouco, Jordânia enforca 2 terroristas iraquianos da rede Al-Qaeda. E acidente entre um trem e um carro nos Estados Unidos. 6 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A quantidade de chuvas abaixo da média em diversas regiões do país atinge em cheio a agricultura e os prejuízos já chegam à mesa do brasileiro. Hoje, eu entrevisto o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Gustavo Diniz Junqueira. Muito obrigada, Gustavo, por estar aqui conosco. E eu acho que a primeira coisa que quem está nos assistindo agora é saber, bom, como é que isso vai me atingir? Como é que eu vou perceber de forma mais clara, né, o que a falta de chuvas está causando na agricultura? Primeiro, nós vamos ter um problema sério de água com esse rodízio todo aí que falamos aqui. Outra questão é que a agricultura está produzindo o que a cidade quer comprar. Então, se nós não pudermos atender essa demanda por conta de falta de água, os preços deverão subir. E mais do que os preços... Já está subindo, né? Já está subindo. A questão, por exemplo, os hortifrutigranjeiros que dependem de irrigação perto do estado, não vão ter, porque você não vai pagar 10 vezes mais por aquele alface. Possivelmente você vai substituir por alguma coisa. Então, de fato, nós vamos ter um problema na mesa em pouco tempo. Agora, essa questão da irrigação, né? Principalmente para os chamados hortifruti. Né? Chamou a minha atenção o que disse o secretário da Agricultura de São Paulo, Arnaldo Jardim, quando falou das medidas restritivas à irrigação, dizendo que irrigação é, de alguma forma, um sistema já superado, gasta muita água e a resposta na produção não é tanto assim, e que o sistema é retrógrado. Isso que eu quero saber. A irrigação que nós praticamos aqui no Brasil é superada? É um processo retrógrado mesmo? Como tudo no Brasil, o Brasil tem muita desigualdade. Ou seja, você tem ilhas de excelência, então você tem tecnologia de irrigação que usam pouca água pelo efeito que ela consegue. Ou seja, você tem que lembrar que o uso da irrigação aumenta em 3 vezes a produção agrícola. Ou seja, é de fato algo que nós temos, não podemos... Aumenta a produção? Aumenta a produção. Mas gasta muita água? Então, algumas tecnologias não. Por exemplo, você tem os israelenses que trouxeram tecnologia para o Brasil de alta produtividade. Agora, você tem tecnologias de irrigação de inundação, ou seja, você usa muita água para inundar. Por exemplo, o arroz usa muito essa tecnologia. Então, isso nós temos que buscar substituição. Mas o Brasil tem hoje 60 milhões de hectares de agricultura. Somente 10% disso, 6 milhões de hectares, é que são irrigados. Ou seja, é uma quantidade pequena, porque nós sempre contamos com a chuva do ano que vem. A nossa agricultura é uma agricultura baseada na chuva. E sem a chuva? Sem chuva nós temos um problema.
Então, nós vamos sofrer esse aumento. A minha grande questão é, nós temos que discutir a precificação da água. O que é isso? Quanto custa a água? Quanto, de fato, nós deveríamos pagar pela água, seja na agricultura ou seja nas casas? Nosso preço de água não cobre nem o custo de implantação das obras de distribuição dessa água, nem pesquisa e desenvolvimento para melhorar a tecnologia. Então, nós temos que, de fato, voltar Quer dizer, a água tem que ser mais cara, é isso que eu estou ouvindo? A água tem que ser mais cara, a água tem que ser cobrada de fato. E de quem? E não é só no Brasil, é no mundo todo. Do uso da população, assim, para a sobrevivência ou na produção, seja ela qual for? Acho que de todos, porque se nós queremos mudar o padrão de consumo, ou seja, se nós não queremos que exista as pessoas lavando os automóveis nas ruas, lavando as calçadas, ela tem que sentir que aquilo tem um custo de fato. Se não tem preço nenhum, a pessoa vai continuar fazendo. Então, Mas tem que ser através do preço, né? Não pode haver aí campanha de convencimento para a formação de uma cultura. Nós nunca tivemos a necessidade de poupar a água, porque ela de fato caía do céu, e isso era comentado no mundo inteiro. As pessoas que já estavam sofrendo o problema da água, fora do Brasil, comentavam a nossa felicidade com a fartura de água. Então, não criamos essa cultura da economia, de não haver desperdício, do uso racional. Mas isso não é papel do Estado, orientar a população diante da dificuldade, ao invés de aumentar o preço e aí a população que já está sofrendo a consequência do problema ter que pagar essa conta? Eu acho que a conscientização, sem dúvida alguma, nós temos que fazer, mas eu não sei se ela resolve no momento que as chuvas voltarem. No momento que a abundância voltar, as pessoas vão voltar nos seus próprios costumes. E, de fato, nós temos que pensar nas próximas gerações. Nós temos que criar, de fato, uma cultura onde nós vamos cobrar por aquilo que nós sabemos que algum dia vai ser essencial para a nossa sobrevivência. Então, eu acredito que, de fato, nós temos que criar essa dinâmica onde nós vamos cobrar para que novos investimentos em armazenagem... E aí nós não podemos, penalizar o agricultor. Não, agora você que usa irrigação, a partir de amanhã você não vai ter irrigação. Bom, mas a curto prazo, eu vi uma declaração do diretor-geral da FAO, José Graziano, em que ele falou que essa crise hídrica, ela já de alguma forma ameaça e pode afetar efetivamente a segurança alimentar no Brasil. Vê esse risco? Eu acredito que não. Eu acho que nós vamos ter primeiro um aumento de preços dos alimentos, porque se você tem falta de água, você vai ter que, de alguma maneira, buscar água. Nós não podemos criminalizar aquele que é o agricultor que está usando a água para plantar alface, porque ele está usando aquilo porque existe uma demanda por alface. Claro. Então, não sei, vai ter esse aumento de preço. Nós vamos achar alternativas, nós vamos plantar em outras áreas e a chuva vai voltar, não sei, de alguma maneira ou de outra ela vai voltar. O que nós não podemos continuar é com os mesmos padrões de consumo. Nós temos que nos conscientizar de que isso tem que ser usado de uma maneira muito mais eficiente. Alternativas também. E aí, na agricultura, há alternativas? O plantio de recursos que necessitem de menos água para chegar no seu ponto excelente para consumo? Então, nós estamos, vamos dizer, eu estive hoje discutindo com a Embrapa, ou seja, o que nós estamos olhando no médio e longo prazo. Claramente. Plantas que necessitam de menos água ou que buscam água a uma profundidade maior. Então, essa tecnologia já existe e precisa ser aplicada, ou seja, nós temos que investir em assistência técnica para aquele produtor médio e buscar aquela semente. Investir em assistência técnica significa necessidade de dinheiro para o investimento. A indagação, nessa época de vacas magras, de tanta contenção de gastos, vocês da agricultura acreditam que a ministra, que é do seu setor, Cátia Abreu, vai ter garra e força para convencer Dilma Rousseff que esse setor vai precisar de dinheiro para esse tipo de investimento? Eu acho que as conversas estão muito bem. Eu acho que a Cátia é a pessoa certa para esse desafio, que é um desafio de interlocução. Ou seja, a agricultura, de fato, gera muita riqueza no Brasil e ela precisa ter o suporte no momento de que o Brasil mais precisa, que é de riqueza. Então, acho que a conversa é uma conversa bastante próxima com o ministro Joaquim Levy,
para que ele entenda que dar o dinheiro que a agricultura precisa é investimento e não gasto, ou seja, que a gente vai retornar esse valor muito rapidamente. A última pergunta, ultra rapidamente. No seu setor, na sociedade que você preside, vocês culpam Geraldo Alckmin pelo que São Paulo está passando? Eu acho que nós temos no Brasil a velha fábula da cigarra e da formiga, né? Eu acho que, de fato, o Brasil como um todo, os nossos governantes e a sociedade tem o seu papel nisso. De fato, nós vivemos uma vida de cigarra, com uma população que saiu aí de 50 milhões de pessoas na década de 50 para 200 milhões, sem a cultura, de fato, de planejarmos. Ou seja, nós temos, de fato, um problema no governo federal, nos governos estaduais, de maneira geral no Brasil. Nós precisamos sentar e colocar a bola no chão. Esses problemas todos que nós estamos vendo de corrupção, de desvios daqui, isso não é de hoje, né? Então nós precisamos sentar, queremos ou não queremos ser sérios. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado. Estela. E a Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje, em primeira votação, um projeto de lei que prevê multa de R$1.000 para quem usar água tratada da rede da Sabesp para lavar calçada ou carro. O projeto ainda deve passar pela segunda votação antes de seguir para a sanção do prefeito Fernando Haddad. O valor da punição dobraria em caso de reincidência. A Jordânia enforca 2 terroristas iraquianos da rede Al-Qaeda em resposta à barbárie do Estado Islâmico. As execuções aconteceram na madrugada na prisão de Suaca, a 80 quilômetros da capital Amman. Sajida al-Rishawi tinha sido condenada à morte por participação no pior atentado na capital Amman, ocorrido em 2005. O Estado Islâmico exigia a libertação dela em troca das vidas de um jornalista japonês e do piloto jordaniano que foi queimado vivo. O outro enforcado foi Zaid Karbouli, importante membro da rede Al-Qaeda. Ele estava preso desde 2008 e condenado à morte por assassinato de um jordaniano. O porta-voz do governo de Amman confirmou as execuções por enforcamento e declarou que a reação de seu país vai ser devastadora. A Jordânia faz parte da coalizão liderada pelos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico. Uma colisão entre um carro e um trem num subúrbio de Nova York deixa 6 mortos e 15 feridos. O acidente aconteceu no início da noite de ontem em White Plains, ao norte de Nova York. O trem de subúrbio atingiu o veículo utilitário. A colisão provocou uma explosão. O fogo matou 6 pessoas, 5 passageiros homens e a mulher motorista do carro. Segundo relatos da imprensa local, o carro ficou preso nos trilhos e a motorista chegou a sair do veículo para tentar empurrar, mas ela voltou e o carro foi atingido pelo trem. Não se sabe por que o veículo ficou parado sobre os trilhos. O trem estava lotado, mas apenas o primeiro dos 8 vagões pegou fogo. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Confira as novidades dos famosos com Zé Armando Vanucci no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.